Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, no nosso programa, eu tenho a alegria de receber aqui conosco Frei Beto. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Boa noite, Olá. Frei Beto, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha aí. É uma honra estar aqui no seu programa. Maravilha. Frei Beto, todas as vezes que a gente traz um convidado aqui no nosso programa, antes de a gente entrar propriamente no tema, a gente conversa um pouquinho sobre a história da pessoa. Vamos Qual lá. que é a história do Frei Beto? Essa história já de 80 anos de vida, de muita luta, de muitos sonhos e um testemunho assim que contagiou a todos nós da caminhada da libertação da igreja aqui do Brasil, que a gente segue sempre seus livros, seus passos, e sua história é sempre um exemplo e uma motivação para todos nós que estamos na luta, que estamos aí no trabalho de base. Frei Beto, qual é a história, qual a sua história, meu irmão? Bem, na verdade, já até foi publicada uma biografia minha, de autoria do Américo Freire e da Evanise Sidal, da editora Civilização Brasileira. Aí, Eu vou deixar aqui embaixo na inscrição do canal essa biografia do Frei Beto, gente. Acompanhem, vocês vão poder acessar. Ok. Então, amigos me dizem, mas você ainda está vivo, já tem biografia? Eu digo, é muito melhor ter biografia do que ter obituário, né? E eu tenho uma história muito intensa, diríamos assim. Eu comecei na minha militância cristã aos 13 anos, na Ação Católica, né, um movimento conhecido como JEC, Juventude Estudantil Católica, que agregava estudantes secundaristas em Belo Horizonte. Cheguei à direção nacional da JEC em 1962, dos 17 aos 20 anos. Então, durante 3 anos, eu percorri todo o país articulando o movimento. Em 64, eu ingressei na Faculdade de Jornalismo, no Rio. Fui preso pela ditadura militar, confundido com o Betinho, da Ação da Cidadania contra a Fome. Fui torturado, fiquei 15 dias preso e depois um período em prisão domiciliar. Em 65, eu ingressei na Ordem dos Frades Dominicanos, onde permaneço até hoje. E fui para São Paulo, morava no Rio, né? Fui para São Paulo, vim para São Paulo, né? Moro aqui, estudar filosofia e teologia. E como os dominicanos tinham o saudável hábito de exigir que os seus estudantes tivessem um trabalho remunerado, eu fui trabalhar como jornalista e trabalhei também como assistente de direção do Teatro Oficina, na montagem da peça O Rei da Vela. E ingressei na resistência à ditadura militar. Eu e outros frades. Fomos presos em 1969, alguns saíram pouco depois. O Frei Tito saiu no sequestro do embaixador alemão em 1971, se exilou na Europa e depois, em função das torturas que havia sofrido, veio a falecer no sul da França. Eu conto isso em detalhes no meu livro Batismo de Sangue, mas há também uma biografia do Frei Tito muito bem feita, chamada Um Homem Torturado, pela Leneide Duarte e a Clarice, filha dela.
E fiquei 4 anos preso sob a ditadura, sendo que os últimos 2 anos misturado a presos comuns. Saí da prisão, eu fui condenado 2 anos depois de preso a 4 anos. Quando eu terminava os 4 anos, o Supremo Tribunal Federal, Daniel, reduziu a minha pena de 4 para 2 anos, de modo que eu tenho crédito de 2 anos com a liberdade. Até 2 anos eu posso, crime penalizado até 2 anos eu posso praticar porque está pré-pago, né? Aí eu saí da prisão no fim de 73 e fui morar numa favela em Vitória, a favela de Santa Maria, no Espírito Santo. E me dediquei durante 5 anos às comunidades eclesiais de base pelo Brasil afora, né? Eu fui um dos principais organizadores dos primeiros 4 encontros nacionais da SEBS, que se chamam ainda, né? Intereclesiais. Que acabou de comemorar 50 anos, né? Exatamente, exatamente. Em 79, eu vim para São Paulo e me inseri no ABC Paulista, que é a Zona Industrial, para assessorar a pastoral operária. E ali eu fiquei 22 anos, de 79 até 2002. E, enfim, foi uma experiência muito rica, participei de todas aquelas greves, etc. Depois, eu fui para o governo, a convite do Lula, do presidente Lula, para atuar no Fome Zero, como mobilizador social do Fome Zero, mas fiquei só 2 anos. Realmente, eu não tenho vocação nem para iniciativa privada, nem para estruturas governamentais. Eu prefiro seguir no meu trabalho pastoral, assessor de movimentos populares e, sobretudo, como educador popular que eu sou. E eu digo sempre que sou um feliz ING, indivíduo não governamental. E depois eu, enfim, desde 81, me inseri em Cuba, fazendo uma mediação entre o governo cubano, né, a Revolução Cubana, e a Igreja Católica, que resultou em 2 frutos importantes. Primeiro, uma entrevista do Fidel, que está contida no livro Fidel e a Religião, editado pela Companhia das Letras, em que ele reconhece a dimensão libertadora do cristianismo. Isso foi uma revolução no mundo comunista. Está bem aqui nessa estante aqui, assim, por aqui está esse livro aí, seu. Pois é. E o segundo fruto foi a liberdade religiosa em Cuba. A partir daí, plena liberdade religiosa. O Estado, que era oficialmente ateu, e o Partido Comunista, que era oficialmente ateu, passaram a ser laicos, né, como requer a modernidade. E também trabalhei em Cuba na questão da educação popular, ajudando a fundar o Centro Martin Luther King de Educação Popular. E hoje eu assessoro em Cuba pela FAO, né, que é o organismo da ONU que cuida da agricultura e alimentação, assessoro o Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional, desde 2019. Então, eu vou com muita frequência àquele país. Mas continuo aqui no Brasil, fazendo muitas assessorias a movimentos pastorais e populares. Faço muitas oficinas de capacitação em educação popular e continuo escrevendo, já são 79 livros. Opa. Eu sou um escritor compulsivo e toda semana também eu publico um artigo novo. É isso aí, em base é isso aí. Eu quero comentar algo na sua biografia, que quando você fala que tem 2 anos de crédito com o Estado brasileiro,
Eu queria discordar. Eu queria discordar que você tem 4 anos de crédito, porque, na embora verdade, isso. condenado, foi uma prisão injusta, né? Claro, não, foi, mas, de qualquer maneira, era um Estado Sim. ditatorial que não admitia oposição e resistência, e eu era oposição e resistência. Então, portanto, no entender desse Estado ditatorial, eu era um subversivo, um terrorista. A palavra era essa que se aplicou ao meu caso. E você falou de outros 2 anos que você trabalhou na sua biografia, que foram os 2 anos do primeiro governo Lula, 2002, 2003. Inclusive, Exato. primeira oportunidade que eu tive de ter Na uma verdade, conversa... 2003, 2004, né? 2003, 2004, é verdade. 2003, 2004. Naquele ano eu tive o prazer de ter um contato físico pessoal contigo, assim, cadeira a cadeira, olho a olho, quando eu fazia parte da Associação Nacional de Presbíteros. Nós chegamos a sentar, conversar contigo, para a gente ver que tipo de parceria podemos ter o Fome Zero com a associação. Foi um encontro muito gostoso. E você disse que foi a primeira vez que alguém entrava lá no Palácio do Planalto de chinelo. Foi a minha situação lá. Tá ótimo. Mas então, nesse período, nesses 2 anos, Frei Beto, que você esteve lá, depois que você saiu, você publicou essa obra aqui, ó, A Mosca Exato, eu Azul, publiquei 2 obras, uma é essa, e e outra a esse, outra é o Calendário do Poder. Calendário do Poder. Sempre digo para as pessoas que essas 2 obras servem como um material didático para a relação fé-política e para todos aqueles que exercem mandato, seja um mandato popular no legislativo, ou seja também para quem exerce cargos públicos, né? Eu, por exemplo, sou servidor efetivo, mas também exerço cargo público. Eu sempre tenho essas obras para a minha vida como referencial, porque a tentação é muito grande, né, Frei Beto, de ser picado pela mosca azul. A minha pergunta que eu Muito queria grande. começar a conversa nessa análise, pensando assim, bem, a gente acabou de concluir 2 anos do terceiro governo Lula. E como é que, passado esse tempo todo, né, desde a mosca azul, desde aqueles 2 primeiros anos do governo Lula e esses 2 primeiros anos do governo Lula, o que você poderia dizer a respeito dessas reflexões sobre o poder para o momento atual, dessa primeira condução, nesse primeiro período do mandato do governo Lula? Olha, eu acho, Daniel, que o governo Lula está indo melhor do que as pessoas ficam sabendo. Porque você veja mesmo, no dia, né, agora a última pesquisa Quest, com vários nomes como possíveis candidatos a presidente da República em 2026, o Lula ganhou disparadamente de todos eles, sem nenhuma dúvida, né? Então, o povo brasileiro tem uma admiração, dá um apoio ao Lula. Agora, o problema do governo, e o governo se deu conta disso, é a comunicação. A comunicação está muito precária. Por isso que o ministro da Secretaria de Comunicação, a SECOM, foi mudado, né? Era o deputado Pimenta, do Rio Grande do Sul, e agora é um publicitário chamado Sidônio Palmeira. Então, a gente espera que haja melhor divulgação dos feitos do governo. É um governo que tem sido muito fiel ao seu programa de campanha e, ao mesmo tempo, tem inovado em muitos aspectos, né? Esse programa Pé de Meia, por exemplo, para evitar a evasão escolar, porque muitos adolescentes deixavam, com razão, a escola porque tinham que arrumar um trabalho, um emprego para ajudar a renda familiar. Agora não, o governo garante essa renda familiar. Então, isso é um avanço muito significativo. E, por outro lado,
nós temos o Judiciário, o STF, com a lupa em cima dos abusos do Legislativo, que são as emendas parlamentares, né? De pensar que o ano passado, 2024, o Orçamento da República despendeu quase 149 bilhões de reais com emendas parlamentares, muitas delas sem que haja transparência de como foram aplicadas, por quem, onde, etc., o que facilita enormemente a corrupção. Então, eu creio que falta no governo uma trincheira digital. Hoje, a comunicação digital como essa que você está fazendo é fundamental. O dado que eu tenho é de que 76% da população brasileira, é um número muito alto, se informa através das redes digitais e não através dos demais veículos de comunicação. Então, falta ao governo uma trincheira mais ágil e proativa. Não é só ficar desmentindo a fake news. É divulgar o que é positivo, é saber fazer isso pedagogicamente, porque também não pode ficar um discurso intenso de chapa branca, porque isso irrita, né? Aqueles discursos em que o governo mostra que é tudo uma maravilha. Não, o governo tem que saber dialogar com a população que tem consciência crítica. A população sente no bolso, por exemplo, atualmente, a alta dos preços, que está preocupando o governo, né? Agora mesmo teve um novo aumento da gasolina. Isso vai afetar aí a inflação, no orçamento familiar. Então, é preciso o governo mostrar com muita transparência por que esses aumentos são necessários e, ao mesmo tempo, que medidas estão sendo tomadas, por exemplo, para baratear o preço dos alimentos. Isso é fundamental. Ou denunciar, né, e punir a especulação, porque há muita especulação no comércio de alimentos. E eu acho que creio que falta ao governo maior agilidade nesse sentido. Isso mesmo. Esse era um ponto muito importante da comunicação. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que o aumento do combustível agora não é oriundo da Petrobras, mas é o aumento do ICMS, que foi acordo entre os governadores. Exatamente, uma coisa que vem dos governadores e não do Palácio do Planalto. Exatamente. Então, essa questão da comunicação é fundamental. Outra situação que aconteceu, né, Fregato, foi a questão do PIX, né? Se fez uma das análises que se tem sobre a baixa da popularidade do Lula na última pesquisa se deu porque a fake news espalhada dizia que o Lula ia taxar o PIX, quando, exatamente, na verdade, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Então, foram... a mentira hoje, ela assola aí o planeta, né? A gente está vendo que como a direita, como esse pessoal neofascista, usa a mentira com fórum de verdade, né? Então, isso realmente a gente precisa desmentir. Mas não podemos ficar só correndo atrás do prejuízo. É preciso, como eu disse já, ser proativo. Quer dizer, é preciso que o governo tome a iniciativa de mostrar para as pessoas como realmente as medidas governamentais desses últimos 2 anos têm melhorado uma série de coisas no país, né? Houve uma redução do desmatamento da Amazônia, houve uma drástica redução do desemprego. Isso é muito importante, as pessoas, né, estão encontrando trabalho. Houve uma melhoria do atendimento à saúde, das vacinas. Então, tudo isso, sabe, é muito importante. Agora, faltam alguns passos também, como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas, né? Espero que o governo, que vai ser o anfitrião da COP30 em Belém,
no próximo mês de novembro, trate de, o quanto antes, atender às reivindicações do mundo indígena e demarcar essas terras e acabar com essa história aí do marco temporal, né, que é um assinte, uma ofensa à tradição indígena. Eles são os primeiros habitantes desse país, eles são os donos, verdadeiros, genuínos donos dessas terras, chamada Brasil. Então, nós temos que respeitá-los. Além do que, é graças a eles que se mantém o equilíbrio ambiental. Ninguém sabe lidar melhor com a natureza do que os povos indígenas. É preciso, sabe, preservar muito essa cultura, essa sabedoria, esse saber ancestral que eles carregam, né? Sim. E tem uma fala sua que ela tem sido bastante reproduzida em outros comentaristas, em outros analistas, que é sobre as tornozeleiras eletrônicas do governo Lula, né? O governo agora se livrou de uma, né? Você Eram lembrou de uma? duas. Era o Banco Central, presidido por um bolsonarista de camisa e pele, e agora o governo se livrou. Agora o novo presidente do Banco Central, o Galípolo, ele foi escolha do Lula. Então, a gente espera que os juros venham a baixar para poder facilitar, sobretudo, o crédito para os pequenos e médios empreendedores, né? Mas continua a outra tornozeleira eletrônica, que é o Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, predominantemente dominados pela segmentos de direita, partidos conservadores. Vamos ver se, com a nova eleição agora do presidente do Senado e da Câmara, dos presidentes, né, haja uma melhora na articulação com o governo. Eu tenho muita esperança no novo presidente da Câmara, não tenho tanto no Alcolumbre, que é o novo presidente do Senado, porque o Hugo Mota, ele é um rapaz novo, né, tem apenas 35 anos, e, ao mesmo tempo, o currículo parlamentar dele comprova que, de cada 10 votações de projetos, ele votou alinhado com o PT em 9. Então, eu acredito que ele vá abraçar os projetos do Palácio do Planalto. Espero que isso aconteça e que ele venha decepcionar a direita, que, inclusive, está querendo que a Câmara e o Senado aprovem a anistia dos neofascistas golpistas do 8 de janeiro de 2023. Porque, como o Trump fez isso lá nos Estados Unidos, que é um crime de lesa majestade, na minha opinião, né? Mas a justiça americana engoliu isso. Eles querem que aqui também seja aprovada uma lei para que esses bandidos e neofascistas e golpistas que ameaçaram duramente a nossa democracia, que foi dificilmente conquistada em 21 anos de luta contra a ditadura, que sejam anistiados. Isso seria, para mim, do meu ponto de vista, isso é impensável, né? Eles têm que pagar por esse gravíssimo crime de destruir os símbolos da República, né? O Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, mas, sobretudo, por efetivamente quererem dar um golpe de Estado, ou seja, desconhecendo a soberania popular, que escolheu Lula presidente pela terceira vez, e colocando aqueles viúvos da ditadura militar que ainda restam por aí, como Bolsonaro, para comandar esse país. E isso certamente haveria um banho de sangue, né? Como o próprio Bolsonaro sempre falou, sem nenhum pudor, nenhuma vergonha. O erro da ditadura foi não ter matado 30 mil. Ou seja, fosse ele de novo empossado por um golpe militar,
certamente ele mataria 100 mil, não é 30 mil. 30 mil é o dado dele naquela época, lá atrás. Agora seriam 100 mil no mínimo. Então é gravíssimo o que poderia acontecer. Frei Beto, o nosso horário está avançando, a gente faz programas Pois pequenos, programas curtos, para as pessoas ótimo, eu ficarem animadas prefiro e sempre assim, Daniel. voltar. E eu queria que você, toda vez que você é anunciado que vai estar num local, lançar um filme, lançar um livro, dar uma palestra, todo mundo vai em busca de receber da sua sabedoria uma palavra de esperança. Conclui nosso programa falando do seu último livro e deixando uma mensagem para toda a militância cristã, para toda a militância popular, para a militância petista, para a militância socialista que tem nesse país, que continua resistente e com muita esperança de que a gente vai conseguir avançar muito nesse país. Bem, o meu livro mais recente é sobre o Evangelho de Lucas, mas eu preciso contextualizar isso, Daniel. A Vozes me propôs escrever uma tetralogia, ou seja, uma coleção de 4 livros, analisando em linguagem mais popular possível, de modo que quem não tem cabeça nem tempo para fazer curso bíblico possa entender, analisando os 4 evangelhos, que são a pedra angular da nossa fé cristã. Então, eu me dediquei a esse trabalho nos últimos anos e lancei, o ano passado, ou em 2023, agora não me falha a memória, pela ordem de publicação dos evangelhos, aquele que, historicamente, hoje está comprovado, foi o primeiro a ser escrito, que é o Evangelho de Marcos. É o que melhor retrata o Jesus histórico. E o título é Jesus Militante, porque eu mostro como Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ele veio restaurar o projeto político-social de Deus para a humanidade, que ele denominava Reino de Deus. A gente vive falando em igreja. Nos 4 evangelhos, a palavra igreja aparece apenas 2 vezes, e assim mesmo num único evangelho, que é o de Mateus. E 122 vezes aparece na boca de Jesus a expressão Reino de Deus. E por isso que ele foi assassinado, porque ele ousou, no reino de César, anunciar um outro reino possível. O de Deus, baseado em 2 pilares: nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Em seguida, eu lancei, o ano passado, sobre o Evangelho de Mateus, que durante muitos séculos foi considerado o primeiro a ser escrito. Hoje está comprovado que não, foi o de Marcos. E se chama Jesus Rebelde, também já publicado pela editora Vozes. E agora, esse mês de fevereiro, não, mês de janeiro, saiu o Jesus Revolucionário, que trata do Evangelho de Lucas. E dentro de alguns meses sairá sobre o Evangelho de João, que é o Jesus amoroso. Então, quem está interessado em conhecer em detalhes os evangelhos, como é que eles foram escritos, a contextualização desse processo, enfim, como é que eles refletem intensamente o Antigo Testamento, que eu chamo lá de Primeiro Testamento. Então fica aí. E quem acessar o meu site vai encontrar a livraria virtual, né, toda a relação dos meus livros, e pode adquiri-los e recebê-los pelo correio a preço mais barato, porque como autor eu tenho o direito de adquirir mais barato e, portanto, também o meu interesse é divulgá-los. Então, repasso também mais barato. É isso aí. Frei Beto, deixa eu contar uma história. Um outro livro que você escreveu sobre os evangelhos é um romance muito antigo.
que tem uma historinha que pouca gente sabe, mas eu vou contar aqui ao vivo. Em 98, eu tive a minha ordenação presbiteral barrada. Eu já era diácono, faltam 2 meses para a minha ordenação, por causa da minha rebeldia, não fui ordenado naquele ano. Fui ordenado depois, em 2000, mas naquele ano não fui. E o cardeal me chamou, era Dom José Freire Falcão. Ele falou, as coisas que o seminário escreveu, não me preocupo não. Agora eu pergunto para você, você andou fazendo curso de Frei Leonardo Boff, Frei Beto? Eu falei, ainda não tive esse prazer. Mas semana passada, estive no lançamento, lá no Feitiço Mineiro, do livro do Frei Beto, Entre Todos os Homens. Recomendo a leitura, Dom Falcão. Maravilhoso. Então tem esse livro também, que eu acho que fascinante. Daniel, esse livro hoje tem outro título. Ele mudou de editora. Ele mudou para a editora Rocco. E a Rocco resolveu imprimir nele outro título. Então, só para chamar a atenção do pessoal que nos acompanha, esse livro, em que eu descrevo os 4 evangelhos em forma de romance, hoje se chama Um Homem Chamado Jesus. Então, fica aí o registro. Então, okay? É esse o nome agora. Maravilha. Tá bom. Mas obrigado. Deixa sua mensagem final, meu irmão. Minha mensagem final é a mensagem do Papa para esse ano jubilar. Muita esperança, gente. Esperançar do Paulo Freire, ou como diz a canção do Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos fazer a hora do aprimoramento da democracia nesse país, vamos lutar cada vez mais por justiça social, vamos cada vez mais defender o direito dos excluídos e vulneráveis. É isso. Que Deus nos encoraje, nos fortaleça e nos abençoe. Um abraço com muito afeto a todos e todas vocês, especialmente a você, Daniel, e a sua equipe aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa foi mais uma conversa de paz e esperança, essa noite com o Frei Beto. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.